O meu nome é Cátia Bento Tomás. Estamos aqui para o terceiro episódio do podcast I Am a Long Story. Hoje temos aqui uma pessoa muito especial para mim, uma pessoa que faz parte da minha vida incondicionalmente, e gostaria que vocês tivessem o prazer, assim como eu vou ter hoje, de ouvir um pouco sobre esta pessoa extraordinária que é o meu queridíssimo Hugo Ponce. Ora ele! Fortíssimo! Hello! Hello, como estamos? Cá estamos. Estamos bem? Sim, Estamos muito bem? Contigo sempre estamos bem. Sempre. Opa, este meu irmão não aguento. Como te sentes hoje? Sinto-me bem e hoje até melhor ainda, porque afinal tenho este prazer de estar contigo, apesar de a gente ter um contacto direto bastante frequente. E entretanto, mas bem, olha, o meu dia foi bom e olha, melhor será, porque afinal vai-se rematar o dia da melhor forma possível. Então, Vamos. Muito feliz. Tudo bem, tudo bem. Olha, para os ouvintes que nos vão ouvir aqui no Spotify, ora, o Ponce não sabe de perguntas algumas, como vocês possam imaginar que ele saberá, não sabe. Oh my God, oh my God. E então vamos aqui fazer perguntas a ele, mas isto é uma conversa, não são perguntas, é uma conversa. E espero que vocês gostem tanto como nós vamos gostar. Então, Sr. Ponce, eu chamo-lhe Ponce, portanto eu nem consigo chamar Hugo. Descreva-me o Hugo em 3 palavras. Em 3 palavras, opa. Eu acho que nós nunca estamos preparados para responder sobre a nossa pessoa, sobre nós próprios, mas se tivesse de dizer 3 palavras, deixa lá ver. É sensível. O Ponce é uma pessoa bastante sensível, é uma pessoa perfeccionista. Às vezes isto tem 2 caras, às vezes o perfeccionismo. E sou uma pessoa leal. Então acho que são as palavras que me definem assim mais. A sensibilidade, não é? A lealdade e a outra qual era? São 3 palavras, portanto, disseste sensível, perfeccionista e leal. Exatamente. Afinal, pois, podia ser muitas coisas, mas afinal eu acho que a primeira coisa que me vem assim à mente é isso. Porque acho que me define bastante. Eu acho que posso ser tanta coisa e daquilo que não se vê, e posso ser pouca coisa daquilo que se vê. E, afinal, é o que tem as pessoas, é essa caixa daquilo que se vê e aquilo que não se vê e aquilo que a gente quer mostrar. Afinal, tudo vai um pouco por aí, não é? E então eu acho que é isso. Acho que essas palavras definem bastante e com maiúsculas, e acho que é o que está integrado na minha vida. E pronto, é assim. Afinal, são 3 palavras que eu acho que me identifico bastante. Ok. Eu vou pegar aqui na lealdade. E o que é que a lealdade representa para ti? A lealdade é uma palavra bastante pequena, mas ou leal, se realmente for a palavra leal ou lealdade, é um pouco mais leal, é uma palavra pequena, mas com bastante impacto. Acho que é um valor que deve existir nas pessoas. Para mim, a leal é uma pessoa que nunca falha, uma pessoa que está sempre aí, independente das circunstâncias, é uma pessoa que sempre vai defender, apesar de. E eu sou uma pessoa assim, sou uma pessoa com os meus compromissos, tanto a nível profissional como a nível pessoal, mais pessoal também, porque afinal se é um valor que está na essência do teu ser, não é? Eu acho que tentas transmitir e projetar isso na tua vida, e afinal acaba por aterrar em todas as experiências com quem tem, com as pessoas e no trabalho. E então um pouco por aí. Para mim a lealdade é uma palavra muito, muito importante, e afinal, sem querer, está integrada no meu dia a dia, e é os valores que eu tento passar também para os meus filhos, a lealdade. Certíssimo. Se pensares no Hugo de há 15 anos atrás, que imagem é que te vem à cabeça? É curioso. É curioso. Hugo é uma coisa e o Ponce é outra. Isto é curioso. Porque, por exemplo, em Espanha sou Hugo, ninguém me conhece por Ponce. E eu, Certo.
Em Portugal sou Ponce e ninguém me conhece por Hugo. Por Hugo já muitos, Ponce já poucos. E aqui em Espanha, Ponce já muitos. É um nome hispânico. E Hugues, por acaso até também há muitos, mas é diferente. Mas se eu pensasse no Hugo há 15 anos, sei lá, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. E acho que também faz parte da vida, porque nós podemos ter uma essência daquilo que somos, mas isso afinal vai sempre desenvolvendo até o fim das nossas vidas, porque vamos aprendendo as experiências, às vezes vamos adaptando às circunstâncias, mas o Hugo de há 15 anos atrás era o mesmo Hugo, mas o que acontece é que as circunstâncias eram diferentes. Então, se as circunstâncias eram diferentes, por acaso há 15 anos estava já recém-chegado à Espanha. Então, pois nesse momento estava há menos de um ano, era com muitos medos, porque estava a mudar a minha vida, estava precisamente a mudar a minha vida nesse momento. Ainda não fez 16 anos, vai fazer 16 anos que eu estou a morar em Espanha, que eu deixei o meu país, deixei tudo para trás. E então, nessa altura, tinha bastante medo, tinha muitas incertezas, estava a experimentar, senti na pele muitos arrepios por circunstâncias não estavam planificadas, porque tu pensas em fazer qualquer coisa, mas às vezes as coisas não são como tu realmente... E eu sou uma pessoa que gosta de ter tudo estruturado, pensado, projetado, e quando sai fora desse guião, custa-me muito. E o meu guião nessa altura foi, olha, vou para a Espanha, vou experimentar a minha sorte fora do meu país, e isso não estava estruturado, foi apenas a ação. E eu acho que isso para mim foi um acto de bravura, de força, de coragem, que se calhar, se eu pensar bem, eu tinha um bom trabalho. Na altura, estamos a falar há 15 anos, há 16 anos, eu na altura recebia um ordenado de 1.500 euros, era um ordenado bastante elevado, há 15, 16 anos atrás. Tinha os melhores amigos do mundo e tinha um núcleo, um vínculo com os amigos, a amizade. Tu sabes como é que é, porque tu és uma das pessoas integrantes nesse meu fechado círculo, porque é fechado. Aliás, é aberto no sentido que todos aqueles podem vir com os valores que nós conhecemos, mas é fechado no âmbito que já sabemos. Afinal, as coisas acontecem e não deixas essas pessoas penetrarem no teu círculo, porque sabemos os valores que nós temos. E esse Hugo, pois era um Hugo que na altura, pois é o que eu estou a dizer, tinha bastante receios e era tudo tão recente. Chorei muitas vezes, porque às vezes não é chorar de medo, mas chorar de incertezas, e chorar, mas também dos êxitos que tu estavas a conseguir fazer. Porque eu deixei tudo e tinha tantas coisas que iam bem, tantas coisas com segurança, que afinal quis sair dessa caixa, dessa borbulha, né? dessa bolha, e afinal fui experimentar uma coisa completamente diferente, onde era uma pessoa socialmente conhecida, tinha as minhas amizades já bastante cimentadas, e afinal vi a um momento em que morava sozinho, não conhecia ninguém, e tudo estava a ser novo para mim. Tampouco dominava o idioma de espanhol, e nós pensámos, mas o espanhol é parecido com o português, mas não é assim. Não é assim tão fácil. Não é mesmo. Quando tu estás aqui a trabalhar, tu tens de ser espanhol, não és português. O idioma tens que dominar e pronto, é uma situação, não é fácil. E entretanto, pois olha, era um Hugo com muita força de vontade, como sempre teve, mas com muitas incertezas pela vida, na verdade. E pronto, olha, são 15 anos projetados atrás, que pronto, era esse Hugo, bastante diferente do que é hoje. O que te fez mudar? Porque é que De quiseste Portugal para mudar? cá? Sim. Pois olha, tinha 30 anos, estava solteiro, tinha um bom trabalho e ganhava bem, tinha amizades. O que me fez mudar foi procurar sempre algo melhor. E por que não? Eu acho que a vida, acho que eu não gosto de estar no mesmo sítio. Não é de mudar de sítio em sítio, geograficamente, mas gosto de estar no sítio onde possa aprender, desenvolver, crescer. E eu acho que cheguei a um momento em que tinha 30 anos, morava com a minha mãe, não é que tivesse problemas, mas queria
queria procurar a minha independência e também arriscar pronto, em voar por mim mesmo. Eu acho que é um pouco por aí. E afinal foi um pouco assim, poderia estar no mesmo sítio, porque eu, quando vou à Albufeira, vejo muitas pessoas que fazem a mesma coisa e nada mudou. E a minha vida tanto mudou. E então foi assim, o que me fez, quando eu tive a oportunidade de vir para cá, eu valorizei tudo ao contrário. Ah, que vou ganhar mais dinheiro, ah, que vou não sei quanto. Não. Pensei, epá, isso não me dá ao país, ao idioma, ou à circunstância, à cidade onde eu vou viver. E tu tinha um caminho. O caminho era voltar a casa. E a minha casa onde é que está? 8.200 de Albufeira. Essa é a minha casa. E afinal, se as coisas correm mal, o que tu tens nunca vais deixar de ter. E isso Pois era a minha resposta. E foi o que eu valorizei. Olha assim, olha, vou experimentar. Experimentei e vê lá tu o que é que, o que é que mudou. Mudou bastante. Mas felizmente mudou. E é parte da vida. que bagagem é que tu trouxeste de Portugal para a Espanha? A bagagem, olha, trouxe uma certa maturidade, porque afinal já tinha 30 anos, acho que já tinha uma certa vivência, certa bastante, nós conhecemos, vivemos tempos tão bonitos e tão agitados, mas agitados de uma maneira muito saudável, felizmente. E pronto, não tinha 20 anos, tinha 30 e os 30 são muito diferentes dos 20, muito diferentes. Porque afinal a essência é que tu és, mas ela vai mudando, mesmo que a gente diga, eu sou o que sou e sempre serei assim. E é verdade, a base sim, mas afinal há muitas coisas que vão mudando. E então trouxe uma certa maturidade que afinal isso foi bom. E entretanto, quando eu realmente tive este desafio em chegar cá, tinha uma certa força de interior que me fez aguentar uns desafios que eu tive ao princípio. Porque se calhar se tivesse 22, 23, 24 anos, se calhar até assumia, não tinha essa paciência, essa tolerância, essa esperança, e se calhar com qualquer coisa que fosse negativa ou menos boa, se calhar fazia-me voltar atrás facilmente. E entretanto, acho que a maior parte foi isso. Trouxe uma maturidade que ajudou muito em assumir esses desafios que foram surgindo lá no princípio. Se tu agora fores atrás, nestes quase 16 anos, e se fores a pensar agora no início, que é o que estamos a falar, esses desafios que tu falas, qual é que foi um deles que tenha-te feito a ti pensar, desta vou voltar para casa? Tive uma sorte, porque acho que faz parte. Eu acho que a vida, afinal, eu não sou uma pessoa completamente, sou ateu, 100%, não tenho nada em conta de nenhuma religião, eu acho que devemos sempre acreditar em alguma coisa, é indiferente o que seja, a sério. Mas todos nós temos de ter uma força que nos faz acreditar, e eu acredito muito em energias, acredito que se eu sou bom, a vida vai-me retribuir aquilo que eu mereço, e epá, eu não posso queixar, a vida efetivamente dá-me, retribui-me e retribui essas coisas. Então, eu acho que tive pessoas que me ajudaram no princípio, mas no fundo a integração aqui foi complicada, foi difícil. Acho que a solidão no princípio acho que foi para mim um desafio bastante complicado de assumir, porque estava numa casa vazia, saía sozinho, ia até à baixa tomar um café sozinho, ia ver a bola sozinho, e foi um pouco por aí. Eu acho que essa solidão que eu não estava acostumado, porque eu tinha o costume, eu saio da Albufeira, saio a qualquer hora, em qualquer sítio, e vou sempre encontrar alguém conhecido, nunca vou estar sozinho. E então acho que a solidão foi o meu maior desafio. E foi complicado, hein? Foi complicado, mas felizmente ainda bem que aconteceu, porque como era uma coisa que eu nunca tinha tido nesse sentido, aprendi a conhecer-me a mim próprio e deu-me muitas respostas sobre a minha força e até mesmo conhecer a mim mesmo. E se calhar, como eu nunca tinha provado isso dessa forma, pois acho que isso foi o desafio que eu acho que foi mais a solidão que eu nunca tinha, pelo menos
assumido na pele, assim, dessa forma, acho que foi o mais difícil de assumir isso. E hoje em dia, não sei se faria diferente, porque afinal é uma coisa que tu não esperas e afinal se é uma etapa, vais ter que vivê-la sempre. Sempre vivê-la. Tu acreditas que essa solidão que te trouxe a ti mesmo, deu todo crescimento de ti e outro entendimento de quem tu és? Que conversas tiveste tu com o Hugo? Sem dúvida. A solidão, acho que, bom, há pessoas que gostam de viajar sozinhas para viajar com elas mesmas. Às vezes pensam, epá, como é que há, como é que é possível fazer um solo trip? Eu não podia estar sozinho num hotel em Dubai, ou um hotel em Tailândia, ou o que seja, mas é verdade, eu acho que isso é de valorizar. E a solidão, sim, é verdade. Afinal, não estava acostumada a essa solidão e aprendi a estar acompanhado de mim mesmo. Se calhar, às vezes, incomodava-me em certas formas. Na minha vida, nos meus 30 anos que eu estive em Portugal, no meu país, incomodava-me e se calhar quando de certa forma tinha estas partes de solidão, procurava se calhar de uma maneira não intuitiva, uma maneira, o corpo se calhar fazia qualquer coisa para evitar isso, se calhar saía de casa, se calhar fazia qualquer coisa, mas pronto, entretanto, mas sim, é verdade, conheci muito mesmo de mim e é verdade que eu, para mim, sou o Ponce de sempre. E aí, se calhar, era o Hugo que perguntava ao próprio Hugo, às vezes, como é que sentia, como é que a gente vamos desafiar isto, como é que a gente vai buscar formas de buscar, de resolver certas coisas, por muito pequenas que fossem. Aliás, eu morava com a minha mãe, nunca tinha cozinhado para mim, nunca tinha, e era uma pessoa que, pronto, olha, de repente estava com os leads da casa, a cuidar da minha própria alimentação, a cozinhar para mim, afinal, isso é o que faz a solidão, a parte boa, porque isto é assim, nós temos realmente ver o que é que a gente pode aprender das coisas um pouco negativas, não tem que ser negativo. Olha, neste caso, para mim foi positivo e eu tento, de uma maneira otimista, sempre aquilo que é menos bom, aprender disso para não voltar a acontecer e sempre ter uma aprendizagem daquilo que nos acontece. E pronto, acho que foi um pouco nesse nosso sentido. Certo. Vamos sair agora destas conversas muito deep. Vamos aqui para as conversas flash, que são muito divertidas. Eu vou-te fazer aqui umas perguntas, são muito rápidas, então tu vais só te lançando. Cor favorita? Vamos lá ver. Cor favorita? Cor favorita é para o vermelho. É que isso não dá. Vermelho Benfica, sempre. Sempre. Não é uma cor que eu vestia de roupa de cima a baixo, mas é a minha cor. Eu sempre tinha que escolher qualquer cor, era sempre o vermelho. Sempre. Então, isto não é preciso pensar muito. Nisto estamos juntos e cobrimos. Sempre o vermelho. Encarnado. Encarnado. SLB. Comida que não resistes. Comida que não resiste. Adoro pizza. Adoro pizza. Mas não resisto à comida da minha mãe. Não resisto. Oh. Aí podia fazer uma lista, mas assim de impulso, a primeira que me vem à cabeça é pá, adoro pizza. Vinho ou cerveja? Cerveja. Cerveja até à medula. Cerveja. Já tentei sair da cerveja, não por nada, mas não dá. Cerveja sempre. Sempre. Praia ou campo? Olha, aí está uma mudança. Praia, o dá 15 anos. Mas agora campo. Campo. Olha, E não esta? estava à espera dessas. E esta? Não estava à espera dessa. Ronaldo ou Messi? Por favor. Sim! Nosso Cristiano sempre. Cristiano. Aliás, cuidado, hein? Eu não sou um hater do Messi. Nós temos a sorte de ter vivido este duelo de mais de uma década. Mas por tudo aquilo que foi
Difícil para o Cristiano, para mim o Cristiano sempre, porque teve muito difícil esta vida dele e mesmo assim foi uma pessoa que foi e é e está aí em cima ainda, sempre. Sempre. Nosso Ronaldito é o ex-libris. Um filme que te marcou. O Conde Monte Cristo. O que significou para ti? Aquilo que ele viveu e aquilo que ele pôde demonstrar foi brutal. Aquela vingança de demonstrar aquilo que viveu, que afinal, depois de ter passado tudo aquilo injustamente e depois conseguir dar a volta ao assunto e ainda por cima dar a melhor resposta, da melhor maneira, para mim foi brutal. Foi brutal, a sério. Então, quem não viu, devia ver. Não sei quantas versões já, mas é pá, brutal. Brutal. Eu conheço pelo menos duas. Um livro que recomendas? Um livro que recomendo epá, como é que se chama em espanhol? Estou habituado a ler os livros em espanhol. Diz em espanhol? Vamos É, à procura. Deixa lá ver. É que tenho 3 livros aí, estou um pouco. Um livro que eu recomendo. Epá, agora deu uma branca. Agora Faz deu, mal, passamos para a próxima. agora deu uma. Manhã à noite. Passa a seguinte, agora deu uma branca. Mas sim, Sim, tem. manhãs ou noites? Ah, não gosto de levantar de manhã, mas quando levanto de manhã, para mim é o melhor. As noites esquece. O meu corpo já não está virado para a noite. Já não dá. Já não aguentamos. Não. Já vivi muito, gosto de um dia bem passado, gosto de me levantar de manhã, acompanhar a família, dar um passeio, fazer qualquer rota, qualquer coisa, uma viagem, um passeio, para mim, agora manhãs, dias. Noite já é para regressar a casa. Sim, senhor, sim, senhor. Consegues me ouvir bem? Sim, perfeitamente. Música que te emociona. Tipo música ou título? O título da música. Epá, título, isso é muito amplo. Epá, não sei. Agora assim, não estou a ver. Porque eu sou um apaixonado das músicas dos anos 80 e quando estou a fazer qualquer coisa, ponho as músicas dos anos 80, até ponho algum DJ que faça aí algum mix, que é para estar as músicas sempre a bombar, mas sempre dos anos 80. Então, qualquer Sim. música que seja assim nostálgica dos anos 80, tipo pop e baladas, adoro. E essas põem-me em sentido, sério. Uma mensagem ou citação que te inspire. Uma mensagem, uma citação. Pá, eu tinha uma frase que era minha, que era um pouco no sentido naquilo hoje, não sei, pode parecer um pouco absurda, mas é uma frase que até tenho tatuada, que é ama a minha vida e acredito no rumo dos acontecimentos. Então é uma frase minha, não sei se havia algum lado, não sei, mas pronto, era uma frase que eu gravei ou uma frase que me surgiu e afinal acho que é um pouco aquilo que me define, que sou uma pessoa apaixonada pela minha vida. E isto parece um pouco banal dizer, mas eu também gosto da minha vida, eu também amo a minha vida, já. Mas pronto, a minha vida, os meus valores, da minha maneira, uma pessoa que ama a minha vida, adoro o dia a dia, adoro as pequenas coisas, os pequenos detalhes de qualquer coisa, da rua, do vento, da árvore, das folhas, do ruído, dos sons, qualquer coisa. Adoro a minha vivência, adoro viver cada dia e adoro terminar o meu dia e ter vivido outro dia. Por isso, digo nesse sentido. Então, há tantas coisas que acontecem, tantas pessoas que vão e nós ainda estamos cá, então só temos é que dar valor a isso. E todos aqueles que vão e que tiveram um vínculo connosco, sempre levam um pouco de nós. Mas essas pessoas deixam muito deles a nós. Então, por isso digo nesse sentido, uma pessoa que ama a minha vida e tento ser otimista para poder seguir para a frente, apesar de, estás a perceber? E acreditar no rumo dos acontecimentos, é porque é o que eu te disse, eu acho que as energias, por aquilo que eu sou, acho que devolvem-me aquilo que eu no fundo sei que mereço e acredito que sempre tenho um caminho, mesmo que eu tenha
tirar qualquer pedra do caminho, sempre sei que a sorte sempre me dá qualquer coisa boa. A sorte é o trabalho que pões nisso, não é? Claro. Isto não se pode estar sentado à espera que a lotaria. Não. Sempre tudo com muito trabalho e muita perseverança, sempre. Pronto, as perguntas flash acabaram para já. Vamos aqui aprofundar um bocadinho em algumas vivências que tu possas ter passado. Como é a tua relação com a tua família de origem? Já lá vamos àquela que tu fizeste. A minha relação é boa. Eu acho que o Hugo, que neste caso na família não é o Ponce, é o Hugo. Acho que na minha família eu acho que tenho a confiança de que as pessoas, a minha família, a mim, vê um bom homem. E isso para mim é importante. Um bom homem, um bom marido, um bom filho, um bom neto, um bom irmão. E eu acho que tudo aquilo o vínculo que eu tenho com a minha família, que ainda, claro que tenho, né? Não tenho nada aí que tenha ficado aí, porque isto pode acontecer, né? Desavenças, pode haver tantas coisas que acontecem, porque temos a família que a gente escolhe e temos a família que é a nossa família genética, mas eu acho que tenho a tranquilidade de que sim, sou uma pessoa com a minha família, uma pessoa bem vista, porque sempre fui uma pessoa que ajudou, uma pessoa com empatia, uma pessoa com valores, uma pessoa que afinal eles sabem o que é que eu sou. Então acho que a vivência, mesmo estando fora daqui, e quando eu vou a Portugal e estou com eles, eu acho que, pronto, não, tenho a certeza. Então isso dá-me muita tranquilidade e ainda bem, se tenho essa tranquilidade, por algo será. Então, pronto. Eu acho extremamente bonito teres essa tranquilidade. Isto é uma paz de espírito que poucos têm e Muito. é importantíssimo enquanto ser humano sabermos que somos uma coisa e também representamos aquilo que somos. Portanto, acho muito bonito. Que memórias guardas da tua infância? Epá, olha, tem tantas memórias, a minha adorável esposa, ela diz que fica parva como é que eu posso recordar com tanto detalhe coisas que eu tinha 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos. É impressionante. E isto é tão bom porque eu já morei em tantos sítios em Albufeira, mas eu sou capaz de recordar todos os sítios onde já morei em Albufeira. Alguns com mais ou menos detalhe, mas eu sou capaz de recordar todos os momentos. E depois há uma coisa muito curiosa. Por isso é que eu te disse que as músicas dos anos 80 dão muita nostalgia, dão muita tranquilidade, porque eu sou capaz de ouvir cada música e associá-la a um tempo, um espaço do tempo, e lembro-me mais ou menos a idade que eu tinha e onde é que eu estava. Por isso é que quando ouço as músicas dos anos 80, sei que tinha 12 anos e estava tal, ou tinha 8 anos e morava não sei quanto, e isso sempre traz coisas bonitas. E eu tive uma infância tão, tão bonita, tão fixe, e afinal, pois, como tudo, né? Não foi perfeita, mas eu guardo com bastante carinho a minha infância, e tive sorte de ter a infância que tive, e tive sorte, e tivemos sorte, apesar de ser mais velho que tu, mas tivemos uma geração bonita de viver. E então os 80 foi a minha infância. Hoje eu nasci no ano 79, no ano 84, 85, 86, eu tinha 6, 7, 8, 9 anos, e pronto, a minha juventude foi nos anos 90, que foi uma década também bonita. Uma década linda, aos anos 90. Pois eu sou de 85, estás a ver, né? Aquela idade que ninguém desconfia. Que significado têm os teus avós para ti? Se ainda os tens vivos? É verdade, olha, os avós são pais com açúcar, sabes? São pais com açúcar. Os avós foram pais e foram os pais muito diferentes daquilo que são quando são avós. São mais serenos, são mais calmos, e guardo com muito carinho meus 4 avós. E hoje, infelizmente, tenho só uma avó e espero que ela dure muito tempo, porque são pessoas que nos dão tranquilidade, paz, dão-nos esse carinho, ainda são capazes de dar aquela nota debaixo da mão.
a dealer, ainda me chama o Guinho, como se eu tivesse ainda 7, 8 anos. E os avós são isso, são tranquilidade, são outra geração, são o respeito que nos dão, porque são os pais dos nossos pais. É pá, isso, não sei. E pronto, depois é assim, há mais afinidade com os avós que com outros, isso é perfeitamente normal. Não é justo dizer qual é o teu favorito e qual é o que não, qual é o que tu gostas mais, porque isto é a mesma coisa com os filhos. Tu tens 2, 3, 4, 5 filhos e é indiferente. Não há favoritos, mas sim, tu és diferente com cada um deles, porque se eles são diferentes. Tens um que se calhar é mais brusco, mas ama-te incondicionalmente. Há outros que são muito carinhosos, mas também são não sei quando. E isso é assim, e se calhar às vezes isso faz que tu sejas se calhar mais carinhoso com outro. E é a mesma coisa com os avós. É a mesma coisa com os avós, afinal, mas é pá, respeito imenso e a sério. Todos aqueles que têm os avós, os 4 avós vivos, é pá, é uma benção, a sério. É uma benção. E para mim, não sei onde é que eu vi, mas ficou marcado. Os avós são pais com açúcar. E são, e são. Tu tiveste uma sorte, eu por acaso não tive. Eu não conheci os meus avós, infelizmente. Então fui acarinhada por avós de amigos, que para mim deram um amor que era incondicional, e mesmo não sendo sangue. Portanto, são sim senhora com muito açúcar e muito mel, até. Mel, também é verdade. Muito mel. Vou tocar aqui numa coisa mais sensível. Na despedida deles, morreu um pouco de ti. O que é que sentiste? Ora, vamos lá ver. Senti, epá, a última, epá, eu tinha 2 pessoas que para mim foram marcar a minha vida. O meu avô paterno, e para mim foi uma pessoa que foi, epá, para mim era o exemplo de pessoa que eu gostava de ser. E porque era um homem de família, era um homem de trabalho, uma pessoa serena, uma pessoa que era capaz, tinha uma inteligência impressionante, uma pessoa que era lúcida, tinha uma inteligência, eu acho que foi a pessoa mais inteligente que eu conheci na minha vida. E para mim, apesar de certas adversidades que a própria vida dele deu, uma pessoa que sempre esteve aí no caminho certo e com um poder exemplar tão brutal, foi incrível. Pois é, assim, é verdade, teve um vínculo muito direto comigo, porque eu, quando era pequenino, praticamente estava com ele todos os dias. O meu avô tinha um negócio, tinha um restaurante, e eu estava sempre lá. Pronto, eu também sou o neto, sou o primeiro neto de todos os avós, dos avós, tanto da parte materna como paterna. E entretanto, eu não sei, eu, como sendo o primeiro neto, se calhar tinha um certo carinho especial por mim. E depois, pronto, não sei, mas sim, é verdade, tocou muito, muito. É, quando faleceu o meu avô paterno, muito, foi muito duro para mim, porque eu sofrer uma decadência que eu presenciei, apesar de já estar a morar em Espanha, mas vi a decadência dele. E como estava fora e vinha cá, vi essa decadência nele e custou-me, mas essa lucidez teve presente até o último momento, impressionante. E entretanto, quando o meu avô já estava praticamente para despedir-se, felizmente tive a sorte, porque pronto, tive a sorte de vir despedir dele. E gostou-me, e tinha uma imagem de estar ao lado dele e poder olhar ele nos olhos, e ele não podia expressar-se, estava já sedado, olhava para mim e olhava-me, e eu sei que ele, o seu olhar observava-me de uma forma que entendia o que eu dizia. Eu dizia: olha, o Levi vai saber de ti muito, porque eu vou dizer aquilo que tu foste. E pronto, olha, desejo, olha, vai, não sofras, e sempre estarás cá.
E foi duro. E, epá, e outra parte foi a minha avó, da parte da minha mãe, que eu na altura estava a apanhar, estava a apanhar um avião, porque ia voar para Melilla, é uma cidade espanhola que está no território da África, é como Ceuta, e entretanto eu estava a trabalhar e estava a fazer o trabalho, estava a ponto de apanhar o avião. E a minha irmã ligou-me para mim, estava mesmo a ponto de embarcar, ligou para mim e a avó teve, teve aí uma situação, não sei o quê, um ataque, não sei quanto, não sei o quê, isso foi, apanhou-me assim um bocado, isto foi um golpe duro. Foi um golpe duro porque o meu avô preparou-nos para esse dia, mas a minha avó não. E foi complicado. Quando ligou a minha irmã, ligou-me a primeira vez, estava a ponto de embarcar, e quando estava já, isso passado 10 ou 15 minutos, quando já estava mesmo para subir para o avião, até as malas ainda não estavam metidas no avião, estava mesmo ali a ponto, e aí ligou-me a minha irmã, e quando a minha irmã liga-me já a segunda vez, passado 10 ou 15 minutos, e assim, oh meu Deus, vai ser a pior notícia. E foi efetivamente a pior notícia. Liguei para o diretor da loja nesse momento, liguei para ele e disse, olha, não dá, tenho que ir a Portugal já. E voltei para trás. Voltei para trás num caminho em que já não podia voltar para trás, pela segurança do aeroporto e tal, e foi chegar a casa, vestir qualquer coisa e disparar para Albufeira, né? Neste caso para Albufeira, e logo para Lolé, que a minha avó é de Lolé. E isto foi um golpe muito duro, porque era a minha avó de ferro, era a minha avó de ferro, era a avó que eu dizia, esta mulher vai viver até os 200, metaforicamente falando, mas vai viver até os 200. E porque era uma pessoa guerreira, uma pessoa que a vida dele foi tudo para trás, tudo. A vida dela desde que ela tinha 15 anos, já tinha a responsabilidade de ser mãe, de ter uma família numerosa, de 7 e 8 filhos, um filho que afinal não pôde, quando nasceu, depois não resistiu. Foi uma pessoa, uma mulher de família, uma mulher de garra, uma mulher, e para mim, um exemplo brutal. Então, tenho aí duas figuras que para mim tocam-me o nervo e custa-me falar. Acho um sentimento tão grande. E a minha avó foi duro, foi um golpe bastante mais duro, porque é o que eu estou a contar, não tinha, ninguém esperava, e foi repentino. E foi repentino, não tive a oportunidade de despedir dela. E aliás não tive a oportunidade de estar tanto com ela como eu gostava, porque já morava cá, pronto, via 2, 3 vezes por ano, quando eu ia à Albufeira, e depois ia a Faro ver a minha família de Faro, que estava em Faro, ia a Lolé ver a minha família que estava em Lolé, e a minha avó estava em Lolé, e entretanto depois estava esse dia com ela, essa tarde, e pronto. E olha, tentava queimar os últimos cartuchos com ela, e tentar aproveitar o tempo com ela, e pronto, era a minha avó Rosário. A minha avó espanhola, atenção, minha avó espanhola. Espanhola, daí veio o Ponce. Do Elva. E assim, quando falamos de avós e quando falamos destas perdas, é muito duro. E pronto, olha, o meu avô da parte da minha mãe, pois já foi há muito mais anos, eu estava na tropa nessa altura. Ele faleceu de uma longa doença, teve muito tempo de cama, e a minha avó teve a cuidar dele, então também era uma situação que estava já à espera, um dia tinha que acontecer, e então não foi tão duro, mas é verdade que o meu vínculo não foi tão lembrado, porque o meu vínculo era quando era pequenino, 2 anos, 3 anos, 4 anos, então era diferente. E entretanto, pronto, eu lembro, estava na tropa, estava a fazer espólio, no dia seguinte estava a sair da tropa, estava em Évora, e eu tinha 18 anos na altura, e foi quando o meu avô faleceu. E, entretanto foi duro, porque pronto, é o teu avô, não é? E entretanto foi duro, mas pronto, não é por não querer tanto, mas pronto, afinal a vida é assim, toca-te realmente quando naqueles vínculos onde tu tens mais amarrados e com quem estiveste mais tempo. E entretanto hoje, felizmente, tenho a minha avó, uma avó ainda viva,
a minha avó Bete, com carinho, Bernadette, não é? Minha avó Bete, minha avó Ponce, que vem da família Ponce, né? Vem da parte do meu avô Ponce. E, entretanto, é uma pessoa com muita energia, uma pessoa com idade, tem também com uma vitalidade brutal e espero que ela dure tanto tempo porque ela só faz bem a quem está com ela e pronto, olha, tenho muito carinho e cada vez que vou tenho sempre muita vontade de estar com ela e cada vez que falo com ela no telefone, o carinho que ela tem comigo e eu com ela e olha, oxalá dura ainda muitos anos para cá. Adorar, adorar. Uma Lamento coisa a resposta longa, mas pronto, não sei. não estamos com tempo limitado. Disperso um pouco. Estou muito Sabe sentido. que é interessante. Eu estive aqui muito atento a ouvir. É engraçado que eu sou tua amiga há vários anos, mas saber que a tua personalidade é toda muito moldada pelos teus avós. Tu tens uma memória excelente que é vinda dele. E tens esta bondade e esta vontade de viver e de lutar por aquilo que tu queres, que a tua avó era assim. Portanto, é muito bonito tu teres esta capacidade de os descreveres tão bem, mas que também te descreve a ti. Portanto, muitos parabéns e muito obrigada pela partilha. Uau! A sério, tive que aguentar a lágrima, mas pronto, consegui. Que graça! Amigos, que papel tem a amizade na tua vida? Desculpa, cortou-se um pouco. Cortou-se. Que papel tem a amizade na tua vida? Epá. A amizade. Aí tocas no outro ponto sensível. A amizade para mim é tanto, mas tanto, não faz ideia. A amizade para mim é lealdade, em primeiro lugar. A amizade é a família que tu escolhes. A lealdade para mim é que as pessoas aceitam como tu és e tu aceitas eles como eles são. E a amizade é cresceres com eles, a partir de um ponto, fazeres muitas estupidezes com eles, rires muito, chorares muito, partilhares tudo, sem filtros, teres essa confiança. É uma pessoa, a amizade é a transparência total, e é total, é total, é um vidro, cristal. E é isso. Por isso é que, para mim, a amizade é o vínculo com um círculo fechado. Desculpa, é um círculo com um vínculo mais cerrado, mais pequeno, mas sempre com oportunidade a expandir, porque eu acho que aí sim, acho que tem falta de vários filtros. Começa por uma espiral, né? Externa, e vai interiorizando aí até chegar ao núcleo, e esse núcleo onde está essa amizade, para mim tem esse valor máximo. E entretanto sou uma pessoa que felizmente tenho muitos círculos de amizade, porque eu acho que isso é muito positivo, porque como já tive bastantes grupos, tinha os grupos da escola, tinha os grupos do futebol, tinha os grupos de quando ia para este sítio, tinha os grupos daquele sítio, e eu felizmente tinha muitos grupos, tinha muitos círculos. E isso é positivo porque, por exemplo, há pessoas que estão limitadas para toda a vida a um círculo e quando esse círculo falha, parece que não tem mais nada. Parece que não tem mais nada. E, entretanto, felizmente, isso aí é onde eu tenho a parte de tantos conhecidos bons. Tenho muitos bons conhecidos. E por que digo bons? Porque são conhecidos que, sim, prevalecem. São conhecidos que têm uma amizade com uma linha diferente, mas é uma amizade aceitável, é um conhecido aceitável. Eu depois estão os conhecidos que, pronto, olá, tchau, tal, e não sei quantos, são pessoas externas que conheces porque conheces uma pessoa que tu conheces e portanto, mas isso está uma espiral, está na parte muito, muito externa
mas entretanto, quando esse núcleo do centro, para mim, meu Deus, e é o que me falta, é o que me falta aqui. Então, esse suco de 15 anos atrás e esse suco imigrante tem uma diferença muito grande. Não é de Vieira, porque continua a ser o mesmo, mas por isso é que sou tão fiel à amizade que depois, quando falhas com maiúsculas. E essa é a parte que eu não sou tolerante. Porque eu acho que há valores que o tempo mostra-te. E tu deves aceitar os erros dos outros, mas esses erros não podem ser, não podem ser catastróficos. Esses erros às vezes até são pequeninos, mas podem ser constantes. E quando há uma certa constância numa situação, aí deve haver alguma anomalia que não compagina com a minha forma de ser. E entretanto, por isso, todos aqueles que estão cá, meu Deus, têm a mim, têm tudo o que tiver à minha mão. Por isso, quando alguém me ligar a precisar de alguma coisa, eu sou o primeiro a voar, eu sou o primeiro a agarrar no carro e ir para onde seja, e eu vou estar lá. Vou estar lá. E tudo aquilo que eu puder ajudar, estou. E eu também tenho a sorte de, se tiver que levantar o telefone e ligar uma, duas vezes, vou ter a ajuda que eu vou precisar. E isso é lealdade. O que é que partir numa amizade é imperdoável? Para mim, imperdoável. Epá, isso pode ter várias. Para mim, imperdoável tudo o que é o contrário da lealdade. Para mim, uma pessoa, interesses, egoísmo, eu acho que uma cara, desconfiança, para mim, a maldade, para mim, isso não tem cabida na amizade. Para mim, uma pessoa que vem com segundas intenções e que vem com maldade, aunque seja indireta, mesmo que seja indireta, isso para mim não perdoo, não perdoo. Não perdoo porque isso para mim diz-me de uma pessoa. Porque essas são pequenos certos de uma personalidade, não é? Que para mim isso não dá, não tem cabida. Egoísmo, maldade, segundas intenções, não dá, não tem cabida, não tem cabida. Isso não dá. Ai, não dá mesmo. Maldade é uma coisa que eu tenho medo, pessoas más, tenho mesmo. E não se pode levar uma vida constante e a darmos com pessoas só porque as conhecemos de longa data e lidarmos com elas porque elas modificaram-se e alteraram-se, mas tolerarmos elas por causa do tempo que as conhecemos e não conseguirmos ver a maldade que já vai com eles. Portanto, sim, tocar aqui numa coisa que para mim é complicado, mas vamos lá. Quando a amizade é assim para nós, como é que lidamos com um dos nossos que partiu? Como é que lidamos? Olha, lidamos com muito arrepio e não é o arrepio que a gente conhece dos nossos tempos. Um arrepio, olha, agora mesmo está, meu Deus. Quando parte um dos nossos, é, parte um irmão. É, parte, parte um pedaço de nós, um pedaço da nossa vivência e parte um pedaço de culpa impressionante. Porque se partem por fatores acidentais, no fundo tens que aceitar esse azar que aconteceu e dói. Está claro que dói. Mas agora quando partem por circunstâncias próprias, é, é duro. É duro. Porque é que eu não vi?
que é que me pude ajudar? Não. Nós sabemos que perdemos um amigo para a doença mental, que abate muitos homens hoje em dia, e que vocês têm um poder enorme de esconder, porque não podem ser fracos. Eu toquei nisto porque eu acho que é importante se falar. E é importante estarmos mais atentos. A vida que passa rápido e muito, muito, muito rápido. Mas é importante escutar. Não é ouvir, é escutar. E escutar até quando as pessoas estão em silêncio. O nosso irmão que partiu foi extremamente forte, porque ele não aguentava mais a dor. Mas nós tivemos com ele até ao final. É duro, Kátia. É duro, Kátia. É duro, é duro. Foi, eu acho que nós, tu sabes que a Albufeira já partiram tantos albufeirenses genuínos, e não por ser genuíno ou não ser genuíno, mas albufeiras genuínos porque nós estamos lá. Para mim é a minha casa, não nasci em Albufeira, mas para mim sou albufeirense. Gema, quando pergunta de onde é que eu sou, sempre disse que era Albufeira, sou de Albufeira, tenho orgulho em ser de Albufeira. E então refirma isso. Porquê? Porque nós, quando já temos uma certa idade, já temos uma certa vivência, já temos décadas de idade, e entretanto já vimos pessoas que estiveram connosco e já não estão. E são muitas, já perdi a conta, a sério. A sério, já perdi a conta de tantos, mas tantos, por circunstâncias. São muitos. De todas as circunstâncias, todas as possíveis e as piores que se podem imaginar. Mas é verdade. Quando toca esta situação, é uma situação mais recente, e vou pôr o nome, Pajó, vou pôr o nome, e há vários, temos uns quantos. Mas digo esta circunstância, nós temos uns quantos, e tu mais, também pelo vínculo, mas refiro-me porque é uma situação que é mais recente, apesar do tempo voar, parece que foi ontem, mas ainda tenho os sentimentos ainda à flor da pele, mas é muito duro, muito duro. É muito duro, e é sobretudo por que tu dizes, assim, a incompetência da nossa parte em não poder escutar, não poder detectar esses sinais e poder agir agir com o tempo. E é muito duro. E para chegar a esse extremo, já tento projetar na sua pele o que viveu de uma forma tão dolorida, não é? E chegar a esse ponto. E é uma situação, para mim, é muito difícil. Não, é muito difícil falar. Muito. E olha, pois é injusto. E é aquilo que tu dizes. Tem que haver um sesgo aqui, porque é verdade que na parte dos homens, a parte masculina é o que tu dizes. Não sei se é o medo, o sentido de inferioridade, mas a saúde mental é uma situação que deve ser administrada com uma saúde física. E aliás, a física muitas vezes passa porque a mental já tem um problema, porque afinal o corpo, né, tem uma consequência, porque mentalmente está a acontecer qualquer coisa, mentalmente e internamente está a acontecer qualquer coisa, e isso é um campo ainda muito, há um vazio enorme aí. E sim, é verdade, tem que se dar muita importância a isso, e oxalá, e todas aquelas pessoas, e eu por isso tenho muito orgulho em ti, porque todas as pessoas que trabalham com esse fim de ajudar as pessoas, e não é ajudar por, eu preciso de ajuda, todos nós precisamos de ajuda, e aí acho que está um problema. Eu vou ao psicólogo, mas não é porque eu tenho um problema, eu vou ao psicólogo porque isso é saudável para mim.
Eu vou ao ginásio por quê? Porque eu estou gordo? Eu vou ao ginásio pela minha saúde mental e física. E por que não vou a um psicólogo porque preciso? Porque é bom para mim, não é porque preciso, porque é bom para mim. E eu acho que aí é onde está o ponto. Estás a perceber? E então, pois, epá, chapou por ti. Se eu já tinha orgulho em ti, mais ainda porque saber do caminho que tu queres tomar, e acho que este podcast é importante porque todos nós temos uma história e uma longa história. Uma longa Eu história. acho que é bonito. Se calhar dar a oportunidade a isto, a este podcast, a esta conversa, que deve ser vista como uma conversa, mas uma conversa aberta, em que temos se calhar a oportunidade de abrirmos um pouco e falar de uma maneira que noutra circunstância não aconteceria. Nós sentamos e tomamos a nossa cervejinha, o nosso copo de vinho, em circunstâncias normais, a gente vai se rir bués, porque o que termina tudo em rir-se bués e ser bué da estupidez e rir da parvoíce saudável, mas se calhar não entramos neste campo. E então, olha, eu acho que isto é uma boa, é muito positivo fazer isto e oxalá, tenho muito orgulho em participar num dos teus episódios, no terceiro, e oxalá isto chegue ao episódio 100 e 200 e 300, porque isto é importante. Também faz falta abrir-nos um pouco. Faz muita falta porque és o primeiro homem a fazer o I Am Long Story. E o corajoso, porque eu considero vocês todos corajosos, na verdade, porque é abrir um bocado a janela do que é que são vocês. E tu também abres aqui uma janela aos homens que têm poder de poder falar sobre isso. Não há vergonha alguma. Como tu disseste e deste um exemplo lindíssimo, que é nós vamos ao ginásio, não é porque estamos gordos. Nós vamos ao médico de família, às vezes porque nos dói a cabeça. Até porque é que nós não sentimos a dor que vem de dentro, a que é inexplicável. Temos que sentir, né? Mas também não há esta coisa de dizer assim, ai, sentes-te bem hoje, sentes-te mal hoje, o que é que se passa? Pá, tu sabes que eu estou com pensamentos um bocado estranhos. As pessoas não falam assim, né? As pessoas guardam para elas, porque é vergonhoso falar da saúde mental. Vou só aqui adicionar uma coisa muito rápida. Eu, quando estive solteira durante muito tempo, e faço terapia há vários anos, faço e dou terapia. O que acontece é que eu, quando estive solteira, perguntei para mim mesma, o que é que tu queres no teu próximo parceiro? Uma pessoa que cuide da saúde mental. Quando eu falei a primeira vez com o Álvaro, sentámos-nos horas a falar de terapia e por aí afora. E apaixonei-me imediatamente por ele, porque ele entende que ele faz terapia, eu faço terapia, nós fazemos terapia de casal, mas precisamos. Não queremos é precisar. Então cuidamos de nós. E internamente, que é o mais importante. As dores daqui, as dores daqui, as dores daqui, vem tudo daqui. Então é extremamente importante. E que todas as mulheres que ouçam isto, prestem atenção aos vossos homens dentro de casa. É verdade, eu acho que nós, o que tu disseste antes da escuta ativa, não é? A escuta, não é? A escuta Certo? não é ouvir, é o escutar. E acho que isso há um dos valores há um dos valores que é a consciência em si mesmo. Isto é muito importante. E às vezes até mesmo a nível de marketing, a nível empresarial, né? A nível de sucesso, de empresário de sucesso, a nível de, não é preciso ser empresário da empresa como tal, mas pessoa como tal. A consciência em si mesmo é muito importante. E também é muito importante o feedback, ou feedback, como queira dizer. Feedback também é preciso, também é importante saber dar o feedback e saber receber um feedback. E isso o que é que significa? Significa é como é que os outros veem nós próprios. Porque às vezes nós fechamos tanto numa caixa e pensamos que somos assim, mas não somos assim. Nós pensamos que somos assim, mas nós somos. O que é que a gente realmente dá à sociedade, aos outros? Pois se calhar, se duas ou três pessoas dizem que, e às vezes não tem que ser negativamente, até mesmo positivamente, epá, mas não tinha ideia que eu era assim, não tinha ideia que tu vias-me assim, se calhar tenho que melhorar, e isto é aí onde eu vou chegar.
se calhar tenho que melhorar isto, se calhar tenho que lidar com isto de uma determinada forma, é aprender connosco. Estás a perceber? Por isso a escuta ativa também deve ser para nós. Consciência em si mesmo. Porque se nós não temos consciência em nós próprios, temos um problema. Temos um problema porque não sabemos lidar com essas coisas internas que nos acontecem e vão ser uns desafios, sempre serão desafios, mas quando a gente sabe lidar, pois lidamos de uma forma diferente. E acho que aí é onde está a força interna que a gente deve trabalhar. E sim, é verdade. E até a pessoa mais saudável mentalmente do mundo, passam coisas estranhas pela cabeça. E passam, porque nós não podemos controlar isso. Na minha cabeça passam coisas loucas que eu seria incapaz de escrever e até se calhar até me dá vergonha voltar a pensar isso. Como é que é possível que eu pensei nisto? E é uma coisa, podem ser muito graves, num sentido, num contexto em que tu pensaste, se tens um problema e não tens um problema, são coisas, a cabeça é, muitas vezes vai, Esse é o mundo. as coisas, a cabeça muitas vezes vai completamente fora daquilo que a gente, do sentido, do senso comum, nos diz. Uma coisa é que a gente pensa, o senso comum diz que a gente devia, é o senso diz, senso, não é? É senso comum. Tanto com o espanhol, que às vezes... Sim, eu também. Pronto, meu Deus, se calhar já disse uma carrada de bacuradas e Não nem... disseste? Não, por acaso não. Pronto, mas nesta conversa, de certeza absoluta, já deve ter saído aí alguma bacurada, porque às vezes é o que acontece que os idiomas são demasiado parecidos e às vezes são completamente distintos, né, em certas coisas. Mas o que eu vou é que a gente tem um senso comum numa coisa, mas às vezes a cabeça pensa em coisas estranhas. Então eu quero acreditar de que às vezes quando as pessoas chegaram a um ponto e fizeram coisas graves na sua vida, eu quero entender. E chegam a entender, atenção, hein? E não quer dizer que eu vá chegar a esse ponto. Mas eu compreendo. Entendes? E eu compreendo a dor que se tivesse nessa circunstância, também era capaz. E não devemos ter vergonha de dizer isto. Não devemos ter vergonha de pensar nisto. E não quer dizer que eu vá fazer isto. Mas eu tive a empatia de chegar ao ponto em que, se eu estivesse nesse ponto, eu faria o mesmo. E aí eu acho que é a parte que devemos trabalhar e desenvolver com um terapeuta, não é? Com uma pessoa que nos ajude nesta psicologia, onde devemos trabalhar isto, porque não é uma loucura pensar nisto. Loucura é ignorar. Não, isso está fora do senso comum, isso é inimaginável. Não. Sim, mas são coisas que não podes controlar, tens de ter o senso comum sempre presente e aprender dessas coisas. E essa empatia é o que leva, se calhar, em melhorar, tentar dar os teus filhos, as pessoas que tens o contacto direto, tu possas, na tua aprendizagem, com esta mente aberta, poder que eles aprendam e aproveitar, assim, que eles têm que crescer num âmbito que vou tentar preparar o melhor para que quando tu voes por ti próprio, que eu não vou durar sempre, possas voar com os valores, com a cabeça no lugar, e assim, pronto, é a minha forma de pensar, mas é um assunto muito delicado. E eu aqui dou voz a todos os homens que sim, não há problema, não há vergonhas e sim, devemos abrir esta caixa, esta janela, como queira chamar, mas tem que ser. E olha, sou o primeiro homem na tua entrevista, no teu podcast, olha, é um orgulho. E é assim, devemos abrir esta caixa. Certeza que mais virão. Eu também tenho que me sentir confortável e acho que a maneira como nós verbalizamos, que é uma coisa que temos muito dentro dos nossos amigos, que é o falar abertamente, mas a verdade é como tu disseste, nós conhecemos-nos há não sei quantos anos e sentamos-nos para ter estas conversas. Se calhar agora que somos mais velhos, é que eu ligo para ti e estamos 2 horas ao telefone, né? Mas isto não acontecia, porque isto era tudo muito rápido, acontecia tudo muito rápido. E agora não, nós temos tempo de conversar às 9 da manhã, é inacreditável. Né? Então é isso que é necessário. Voltarmos às conversas,
no tempo parado, sem relógio, e só dizer o que vai ali na mente e na alma, que às vezes, epá, é uma semana que foi mal e correu mal, mas alguém ouviu, aquela pessoa que te ouviu, é muito melhor que um psicólogo. Mas é preciso estarmos disponíveis uns para os outros. Isso é que é necessário. Pode crer. Bom, vamos avançar aqui muito rapidamente, senão ficamos cá o dia todo. Então diga-me lá uma coisa. Como é que conheceu a sua Shani? Opa, O que é que ativou nela? a nossa história é curiosa. É curiosa, é bonita e foi fulminante. Acho que foi fulminante e foi muito rápida. Acho que num senso comum foi demasiado rápido para qualquer ser humano. Mas, epá, a nossa história, epá, isso podia dar uma novela, meu. Isso podia dar uma novela. Mas, assim, de uma maneira muito resumida, não tive a oportunidade de conhecê-la primeiro como pessoa, para poder conhecer o seu interior, a sua forma de ser, para captar-me essa personalidade dela. Não tive, mas foi amor à primeira vista. Foi porque, neste caso, prevaleceu a beleza dela, prevaleceu os seus olhos, e pronto, eu morava em Conil, porque eu quando mudei de Portugal, eh, o meu destino era Conil, é uma terra turística, uma terra com uma albufeira há 50 anos atrás, uma vila muito turística, mas um turismo nacional, pequeno, praia, casas brancas, muitos bares, uma onda espetacular, e pronto, era tudo que se caracterizava comigo, por isso essa mudança para mim não foi tão demasiado brusca, porque no fundo era algo similar à minha albufeira. Se calhar se fosse para a Noruega e se fosse para um país fechado, frio, e aí sim já seria um pouco mais complicado, mas felizmente, pronto, é um clima mais ou menos parecido, e mesmo assim, há um ano e meio, até um ano e meio de estar em Conil, não conhecia a Shani, mas conhecia-o de vista. É um meio muito pequeno, e claro, no verão há muita gente, mas no inverno há muito pouca gente, não é? Entretanto, deve ter para aí 20 mil habitantes no inverno e depois isso vai para os 200 e 300 mil no verão, porque é uma zona muito turística. E entretanto, pois claro, conheci ela de vista e pronto, mais ou menos íamos ver a bola, ela com os seus amigos e amigas no mesmos bares, mais ou menos, porque ali há 2 ou 3 sítios para ir, não mais. E entretanto, tinha um amigo nosso, um amigo meu, perdão, um amigo meu, e eu até disse, há uma morena, tem uns olhos de gata, que para mim é a mais guapa de Conil. E entretanto era ela. E até pensei que ela tivesse namorado, porque ela como estava sempre com um amigo dela, e entretanto, olha, foi assim. E entretanto, como eu costumava sair a correr, dava a volta a Conil não era muito grande, dava a volta, uma hora e meia, dava a volta a toda Conil, e costumava passar no sítio onde ela costumava trabalhar, que era uma perfumaria, e numa perfumaria, a maior parte trabalha ali, ou 100%, é tudo mulheres. E eu notei algumas vezes que quando passava a correr, eu ia correr no verão um calor desgraçado, e corria sem camisola, sem t-shirt, e passava no meio dela, e em frente ao estabelecimento, à perfumaria dela, era uma loja na rua. E eu senti que algumas vezes, quando eu passava, estava o grupo ali à porta a olhar. E assim, e essa cena foi curioso. E aí vi que ela estava aí, ela trabalha numa perfumaria. E assim, de uma maneira muito resumida, como eu sabia que ela ia a bares mais ou menos os que eu ia, um dia eu fui comprar assim, olha, vou comprar um perfume, sabendo que ela trabalha na perfumaria, e ainda por cima é que trabalha na caixa. Ou seja, eu quando for pagar, ela é que vou pagar a ela. E eu lembro que havia uma lei na altura para pagar com. Agora não, hoje em dia com o contactless não é necessário, passas o telemóvel, não sei o quê, e pagas, né? Mas antes estamos a falar há 15 anos atrás, 14 anos atrás,
tinhas que dar tinhas que pagar com o teu multibanco, não é? O teu cartão, mas para poderes identificar, tinhas que ter o teu BI, né? O teu cartão de cidadão, pronto. E então foi uma estratégia, olha, vamos dar a conhecer para quebrar ali o gelo, né? E assim, olha, vou comprar um perfume, sem precisar de um perfume, e quando for pagar, vou dar o meu cartão multibanco com o meu cartão de cidadão, onde vai ver qual é a minha nacionalidade e vai ver qual é o meu nome. E isso vai ser um pouco. E eu lembro quando entrei na loja, fui comprar na loja, senti uma cena estranha no ar, risos, não sei o quê, e entretanto, quando vou pagar, dei o meu cartão multibanco, ela ficou assim a olhar para o meu cartão, não sei o quê, e assim, olha, pronto, já sabe como é que eu me chamo, de certeza. E entretanto lembro que deu um bué de mostras daquelas que estão nas perfumarias, montes de perfumes daqueles pequenininhos, de amostras, não sei o quê, e cremes para a cara, não sei o quê. E entretanto, quando eu me fui embora, pronto, olha, despeço-me houve ali um clima assim um pouco curioso e nervoso. E eu senti que foi uma cena mútua, estás a perceber? Não era uma coisa minha, que às vezes são coisas nossas que né, estão giras, não sei o quê, e entretanto paguei, e entretanto quando me fui, disse, hasta luego, não sei o quê, e pronto, como era normal, acho que era verão, e entretanto nos mesmos bares onde se começa para tomar uma pina, não sei quanto, beber uma cerveja, ver a bola, e acho que jogou o Real Madrid nessa, onde estava o nosso Cristiano, quando jogou o Real Madrid nesse bar onde ela ia sempre, então vi ela lá. Então aí, como eu já tinha esse vínculo, pelo menos, para dizer olá, aí foi quando disse olá. E ela perguntou-me qualquer coisa. Então as cremas, em espanhol, cremas. Então os cremes que eu tenho para a cara, não sei o quê, e eu disse qualquer coisa, uma piada, já não lembro o que é que lhe disse, mas pronto, já havia uma situação ali que, olá, não sei quanto, e entretanto, por várias vezes que a gente via-se, a gente disse-lhe olá, tá, não sei quanto, já havia uma cena aí. E uma vez que veio passar o Mills, tu conheceste o Mills, não? O Mills estava na Holanda. Tu conheceste o Mills? O Carlos Sim, Mills? conheci. Sim. Pronto. O Mills estava na Holanda e o Mills veio passar um fim de semana cá. E o Mills, quando veio cá, disse, olha, vou dizer uma rapariga que é super guapa, não sei o quê, e disse, olha, já sei qual é. É aquela. E, sim, efetivamente. E nós fomos para a discoteca nessa noite. E quem que a gente encontra na discoteca no meio daquela multidão toda? Ela de frente, naquela pista. E ela estava sozinha. Olha, estava sozinha e ficou connosco. E ela conhecia alguém que estava no bar, tomar chupitos, não sei o quê, e ficou connosco. E entretanto, qual era o carro que eu tinha? O Smart. O meu famoso. Ai, tão bem. O meu esperto. E entretanto tinha um Smart e claro, a gente tínhamos ido os dois, o Mills e eu, no carro. E ela veio com a gente, era dia, e veio com a gente no Smart. Então vinhamos três no Smart, onde há 12 lugares, e ela vinha três. E assim, Mills, ela tem que vir no meio, não pode vir junto à porta. E ela vinha no meio, então assim, tipo, para pôr as mudanças, ela estava com as pernas abertas, e assim, houve ali uma cena, e foi uma noite muito fixe, a gente partiu-se de rir. E entretanto, olha, nessa mesma noite, manhã, que era manhã, o Mills, nessa mesma manhã e mesmo sem dormir, foi apanhar o avião a Sevilha, foi de táxi, e nós fomos para a praia nessa manhã. E entretanto, olha, começámos a sair como amigos, tivemos a sair mais de uma semana como amigos e tal, olha, e afinal surgiu, aquilo era tão forte um pelo outro, e aquela loucura tu sabes que essa pessoa também sente por ti, essas borboletas no estômago constantemente, todo dia, todos os dias, não dava. E entretanto, olha, foi uma cena bonita. A gente começou passado uma semana e meia, 2 semanas, mais ou menos, começámos a estar. Depois, em agosto, passado menos de um mês, fui à Albufeira e aí foi quando veio a Albufeira, a primeira vez. Veio a Albufeira e, entretanto, já foi uma situação já completamente assumida e, olha, passado 6 meses, ela já fomos viver juntos, passado um tempo a gente casou-se, afinal, olha, foi uma situação inexplicável. E ela tem a sua parte da história, eu tenho a minha, pronto, mas foi com uma intuição, com uma cena
forçada, disse, olha, vou comprar um perfume sem precisar, ela vai não sei quanto, houve uma jogada aí para ter um vínculo, porque eu, mesmo pensem que não, eu sou uma pessoa bastante introvertida nesse aspecto. Nesse sentido. Capaz de dizer, olha pá, gosto de ti, és bué da gira, não sei o quê, não, não dá. Aí a minha jogada foi, e entretanto... Mas ela traz um rebuçado, ela traz um rebuçado que se chama Adrianita. É verdade, é verdade. O que é Trouxe um esse rebuçado rebuçado? no momento que ela, nessa mesma manhã que a gente foi para a praia, ela disse que tinha uma filha, que tinha 3 aninhos, era muito pequenina, e entretanto ela chegou-me a perguntar muitas vezes, quando eu disse que tinha uma filha, qual foi o teu pensamento nesse momento? Porque, né, pode haver ali um certo impacto, dizer, não estava à espera dessa, e não tem que ser negativo, mas pode, por acaso, lembro-me, estava sentado na areia, estávamos mesmo junto à água, vinha a maré, molhava os pés, estávamos a falar, lembro-me, estávamos a falar mesmo junto à areia, junto à maré, e eu olho assim, a sério? E assim, olha, por acaso não. Porquê? Porque ela parece muito jovem, e pronto, e entretanto dizem, olha, não sabia, e que idade é que ela tem? Tem 3 aninhos, não sei quanto, e como é que se chama? Chama-se Adriana. E para mim, nunca foi. Para mim, acho que até foi positivo nesse aspecto. Foi positivo porque eu pensei, olha, é uma pessoa madura, se tem uma filha e é separada, já viveu com uma situação complicada. Aprendeu com uma determinada situação e o que ela precisa agora, apesar de a mim transmitir essa maturidade, não é? E essa vivência para mim foi um acrescento que veio positivamente. É assim, olha, é uma pessoa que precisa daquilo que eu posso dar, mas também porque gosto de ti assim. E essa pessoa para ti vai ser sempre teu agregado, onde estiveres e o que for para ti, será para ela também com a mesma igualdade. E no momento em que ela estiver comigo, vai ser minha, se me permites. E felizmente, para mim, foi uma. Eu sempre gostei de crianças, tinha um desejo de ser pai um dia, até pensei que se calhar é tão bom, e nem sequer. Aí até é um pouco contraditório, porque era, era negativo nesse aspecto. E assim, olha, é tão bom ser pai ou ser mãe, e não tem que ser biológico, hein? Isso Sim, sim. é ser biológico. É tão bom ser pai e ser mãe ou ser um pilar de uma criancinha, de uma pessoazinha, que não sei se algum dia posso ter um filho meu, mas se tiver a oportunidade, isto para mim foi pão com açúcar e com mel e o que tu queiras chamar. Para mim foi. E entretanto, por isso é que eu estou a dizer, foi muito rápido, porque em 6 meses tu estás a morar com uma pessoa, onde tens uma casa a viver em comum, não é? Onde tu trazes essa pessoazinha contigo, né? E também no seu entorno, nos seus pais, na sua família, é uma responsabilidade acrescida. Afinal, são 6 meses, é pouco tempo para seres o pai dessa criança. Entretanto, tive uma sorte de ter uns choques para mim, são como os pais também para mim, e felizmente, apesar de todas as minhas tatuagens e a minha aparência física no momento, não é? Porque né, eu sou uma pessoa que no princípio se calhar não entra pelos olhos, tens que me conhecer um pouco para ver, se calhar até assim, até assado. E entretanto tive a sorte que são pessoas de um coração enorme e têm percepção de ver o bom das pessoas, e eu tive essa sorte. Viram aquilo que realmente sou e que podia, então imagina a confiança e a responsabilidade de em 6 meses estás a levar a sua filha e a sua neta para uma casa onde não é, Claro, não é fácil. claro. Sim. Mas nunca. A Adrianita fez-te um treinamento para seres pai do Levi, não é? Total. A Adrianita veio, imagina, ela tinha 3 anos e meio, ainda tinha nem 4 anos, tinha 3 anos e meio, 3 anos e pico, por aí. Era muito pequenina e entretanto, sim, foi uma aprendizagem brutal. Uma aprendizagem brutal porque de repente, assim, a minha circunstância, e mesmo assim, quando ela está na sua casa, que era a casa dos avós, não é? A casa dos pais da Shani, quando de repente vens para a minha casa, a situação muda um pouco. Muda porque ali és o pilar, és o homem da casa,
és o pai, és o papá, não é? E, entretanto, tens o exemplo e és a pessoa que lhe estás a educar. Isso é uma responsabilidade. E foi bonito porque fez-me já assumir um rol que eu não tinha, não é? E, entretanto, fez-me aprender muito já de certos valores, epá, aí tinha um orgulho assim, todos aqueles valores que eu tenho em mim e tudo aquilo que eu pude aprender com toda a minha vida, que agora tenho a oportunidade de ensinar. E isso é que era o meu maior orgulho. E quando eu via que realmente levava, que realmente essa aprendizagem, aquilo que eu queria que aprendessem, que os valores, estás a perceber? Quando isso realmente aterrava nesse campo físico, e disse, é verdade, está mesmo a acontecer, estás a perceber? E foi bonito. E depois houve uma transição, né? Eu nunca obriguei, nem não quis que ela me chamasse papá. O vínculo com o pai dela biológico é uma situação um pouco pessoal, não é? Mas não há problema. Quando ela tinha pouco vínculo com o pai biológico dela, mas sempre teve o vínculo. Via ele de vez em quando, muito de vez em quando, ao princípio, muito, muito, muito. E, entretanto, ainda vê o pai, aunque seja muito de vez em quando, mas eu nunca quis substituir o seu papá. Porque eu queria que fosse ela que realmente, com a sua aprendizagem, com os seus anos, isso são os anos, não é um momento, pudesse dar valor às coisas e não ao que tem que dar. E, entretanto, por isso é que sempre com o respeito total com o pai dela, com a família da parte do pai dela, nunca jamais falamos mal deles, mesmo que tivéssemos razões para tal. Eu acho que isso é feio. São crianças, estão no meio, não devem servir de escudos, não devem servir de estar nas guerras dos pais separados, porque sempre é um problema. Um filho separado sempre é um coração dividido. Isso não é fácil, não é? E, entretanto, tivemos de ser sensíveis nesse aspecto. Vais com o teu papá, que tal, Adriana, como é que foi e tal, vamos-te levar, não te podem me buscar, vamos-te levar a ti. Estás a ver? Nunca fomos um obstáculo nesse aspecto. Nunca, jamais, hein? Nunca, E quando nunca. ela te chamou papá pela primeira vez? Olha, chamou-me papá pela primeira vez e vou dizer e porquê. Não que ela não sentisse, mas ela e o Levi têm uns 5 anos e meio de diferença, é a mesma diferença que eu tenho do meu irmão Tiago, e é a mesma diferença que o meu irmão Tiago tem da minha irmã, ou seja, isto foi pelo sentido de, quando nasceu o Levi, eu era o papá do Levi, também era o papá da Adriana, está claro, né? Por suposto. Por suposto. Por suposto. Claro, mas eu não queria que ela se sentisse excluída. Então, quando o Levi começou a chamar papá, e quando eu falava com o Levi, o papá isto, o papá aquilo, e a sua mãe, né, para o seu lado, a mamãe isto, a mamãe isto, a mamãe, eu não queria que a Adriana sentisse excluída, em que, quando eu me referia ao Levi, olá, o papá, não sei o quê, a Adriana, o Hugo, não sei o quê, não queria. Então, falámos com a Adriana, se ela quisesse, atenção, se ela quisesse me chamar papá, que ela podia me chamar papá. O Hugo também é teu papá. Tu sabes que o Hugo adora-te, o Hugo ama-te, o Hugo é o teu papá, o Hugo está sempre aí, o Hugo, porque na altura era o Hugo, não é? E, entretanto, eu queria abrir essa confiança com ela, assim, não faz mal. Tu tens um pai, tens o teu papá, mas o Hugo também é o teu papá. E tu tens a sorte de ter 2 papás. Uhum. Tu não tens o azar de ter um papá, um ou outro. Não. Tu tens a sorte de ter 2 papás. Porque os 2 amam-te incondicionalmente. Isso é uma sorte. E se tivesse 4, pois tinhas 4. E se tivesse 6, tinhas 6. Mas isso é uma sorte. E oxalá toda a gente pudesse ter a tua sorte. Por isso isto não é um problema. Então, quando o papá do Levi falar contigo, também é teu papá. E aí foi quando ela começou a chamar papá, papá. Sabes que no princípio custava um pouco, não é? Mas por isso, porque ela em casa é a Adriana, porque é o papá, está ali. Não é o Hugo para ela e é o papá para o Levi. Estás a perceber? E, entretanto, não foi uma exigência, mas foi
um dar a conhecer e dizer, Adriana, quando quiseres me chamar papá, podes me chamar papá. Aliás, mesmo que tu não me chames papá, eu sou teu papá. Para mim, tu és minha filha. Mas também tens o teu papá do outro lado, não faz mal. Estás a perceber? E, entretanto, é uma alegria imensa. Quando é papá, Adriana, papá, 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 e hoje em dia é o papá, para mim é um orgulho. E é minha filha incondicionalmente. É uma filha, e aliás, nunca, nunca, nunca lhes falhou nada. Nunca, 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 nunca exigi nada. E felizmente eu sempre tive o meu trabalho, não é? E a Shani na altura depois deixou de trabalhar, não é? Por circunstâncias, depois não era complicado porque são os tais contratos que são por uma temporada por verão, não sei o quê, depois são 2 meses, depois são 4, depois são 6, depois não sei quanto, depois é para o desemprego e afinal teve assim muito tempo, mas nunca lhes faltou nada, nem nunca exigi nada. E quando era o Natal o mais colorido do mundo. Quando era uma rainha, era a princesa da casa, era o que tu quisesses, mas nunca lhes faltou nada. E nunca exigi nada, estás a perceber? E porque tampouco não queria nada em troco. Era porque era aquilo que eu tinha, era a minha responsabilidade. E com isso fico tranquilo. E se eu estou tranquilo, não se passa nada. Ora, quando eu não estou tranquilo, é complicado. Por isso gosto de ter paz comigo mesmo. Estás a perceber? Esta era uma pergunta que vinha para ti a seguir. O que é que te traz paz? Ui. Olha, tu sabes uma coisa? É, quando eu disse aquilo da solidão, a solidão eu aprendi a viver com solidão nesse momento. E às vezes, apesar de ter uma azáfama aqui em casa, porque afinal é uma família, são miúdos, têm suas idades malucas, são crianças, é que têm que fazer barulho. É que senão não são crianças normais, né? Apesar de estar ali, não faças isto, não faças aquilo, não sei o quê, né? Tentamos impor né? Mas pronto, são crianças e a mim o que me traz a paz, para mim traz-me tudo, e a sério. E eu com a solidão, o que eu aprendi foi procurar os meus momentos de paz. E esses momentos de paz, muitas vezes, era quando estava sozinho. E o silêncio, olha, hein? E o silêncio. Quando eu estava com silêncio e em paz, brutal. Isso para mim é viver, é eu. É um momento em que tu ouves até qualquer coisa que literariamente podia começar aqui a descrever qualquer escritor, coisas, estás a perceber? Mas para mim é isso. Mas também é a paz que tu procuras e depois tens a paz que te dão. Isso é importante, atenção. Importante. E essa paz que me dão, está claro. Tens uma, não sei se era a pergunta que ia chegar, não é? Mas a paz que te dá, A pergunta o teu parceiro, parceira, é que dá essa paz. E se tu tens essa paz, tu tens, tens a vivência plena. Tens a vivência plena. E para mim é isso. você diz Viver só, plenamente. Para mim a paz é viver plenamente. É nesse momento. Mesmo que seja fazer nada. Para mim é viver plenamente. vou-te pedir só, e sei que é muito difícil, mas um adjetivo para a tua Shani. O que é que tu mais gostas nela? Sem ser os olhos de gata. Olha, uma coisa, epá, adjetivo, vou sair num adjetivo, mas vou dizer coração. Tem um coração que não lhe cabe no peito. Tem um coração que não cabe no peito. Disse empatia também, mas ela é uma pessoa. E o que eu aprendi, por isso é que eu disse que eu não tive a oportunidade de conhecê-la em pessoa, por outros meios. Tive a, tive a oportunidade de conhecê-la fisicamente, foi o que me captou a atenção, mas o mais bonito disto é que eu aprendi que ela é mais bonita por dentro daquilo que é por fora. E isso para mim é brutal. É brutal porque é exatamente aquilo que a gente quer numa pessoa, porque a nossa beleza vai. Um dia somos velhos e eu quero ter uma pessoa que esteja ao meu lado e que tenha conversas interessantes, me aceite como eu sou, eu aceito como ela é, sinceridade, honestidade, transparência total. E para mim, já nem é coração, é coração. Não tem maldade nenhuma, nenhuma, é coração, entrega tudo.
tudo o que tem e o que não tem. Então, houve lá aqui uma coisa. ¿Qué significa algo para mí? Pues Hugo lo significa todo. Mi vida entera es la de mis hijos. No me imagino una vida sin él. Es mi refugio, mi hogar, mi puerto de abrigo, con la persona que me siento más segura en mi vida y es mi mayor casualidad. Lo amo con toda mi alma y él lo sabe. Te quiero mucho, amor. Eres la mejor persona del mundo. Oh my God, a sério? Mexe a minha esposa aqui nesta situação? Oh my God. Sou Onyx, terrível, eu sou terrível. és terrível. Conseguiste Epá, ouvi-lo? ainda bem que só me disseste uma palavra ou um adjetivo. Neste caso, foi uma palavra, porque se eu falo dela, não saímos daqui hoje. E é assim. E é assim, ela, o bom é que tudo aquilo que ela. E isto é que é o bonito. Tudo aquilo que eu sei que ela sente por mim, é exatamente aquilo tudo que eu sinto por ela. E isso é que é o bonito, estás a perceber? Porque, por isso é que a gente teve. Foi tudo tão rápido, porque tu sentiste desde o primeiro momento que era aquilo. Por isso é que eu não tive medo. E às vezes planificar tanto e enrolar tanta situação, anos e não sei o quê, e afinal não funciona. Porque se não funciona, não enroles mais, não gastes mais tempo. Se isto é assim, atira de cabeça, não faz mal, mas tens que estar realmente ciente das coisas. E eu estive ciente desde o primeiro segundo. E eu sei que ela também. Por isso é que isto dava um filme, porque não é fácil de explicar. Eu vou dizer uma coisa, eu tenho muito como exemplo, como tu sabes, eu também me casei em flash, né? Tudo em flash, mas baseei muito na vossa história. Se a vossa história existisse um livro, depois eu basearia-me nela. Porque deixei de ter medo e quando senti que era. Tive que escutar o que dizia cá dentro. Não é o que a cabeça diz, o que aqui se diz aqui dentro. Mas também não te quero deixar sem ouvires outra pessoa que também te considera bastante. Diz-me hoje. Hoje estás para bem. Oh então hoje vamos para bem. Então vamos aqui. Consegues ouvir bem? Conseguiste ouvir a Shani? Não. Sim, a Shani sim. Então pronto. Então agora vou pôr. Amém. Como é que é? Kátia, beijinhos. Parabéns pelo podcast. Mano, hoje é para ti e sobre ti. Aproveita, deixa para te fazer um agradecimento do fundo do coração, desde os primeiros dias até hoje, pela pessoa que és, pelo humano que foste, pelo humano que és e pelo humano que serás, pelo pai que foste para nós em casa. Obrigado por todo o cuidado, o teu carisma, a tua humildade, a tua amizade e todo o amor e preocupação que mostraste por todos nós. Obrigado por teres cuidado de mim. Obrigado por todos os exemplos que mostraste. Obrigado por me teres levado para todo lado na altura que eu era mais novo. Obrigado por tudo. És um homem espetacular. Tens uma família espetacular. És um super pai. És um super companheiro. Que todas as mulheres fossem tratadas como tu tratas a Shani e a tua mulher e a tua família. Estamos sempre cá, apesar da distância, somos sempre presentes. Obrigado por tudo. É pouco tempo, mas é do fundo do coração. Beijinhos e abraços. Tchau. É bonito, é bonito. Não é? Eu e hoje o Tiago estivemos aqui numa luta. Eu depois vou-te enviar os áudios do teu irmão, porque ele não conseguiu fazer um só, sendo Tiago. Epá, E ela. é um orgulho. Por isso é que eu digo, estou tranquilo e quando a mente está tranquila, eu vivo bem. Tentei ser, aliás, eu como mais, repara bem, eu sou mais velho dos netos, de todos os netos, e acho que somos, pelo menos de uma parte são 10 netos, são uma carrada de netos. Sou mais velho dos filhos, afinal, pois a minha responsabilidade sempre foi como um tutor, não é? Como um exemplo,
Afinal, eu como filho mais velho e irmão mais velho, também fui o primeiro a ajudar a minha mãe, né? A vida não foi num sentido normal, se queremos chamar num senso comum, não é? Não foi, mas essas adversidades fizeram aprender muito, e eu, sendo o irmão mais velho, depois cuidava deles, tentava ser justo. Aliás, eu considero-me justo no âmbito geral, por isso é que me dá muita raiva quando uns têm mais que outros, independentemente do âmbito que seja. E eu tentei tanto, mas tanto, ser um filho exemplar, e tanto, mas tanto, ser um irmão exemplar, não faz ideia. E é bonito, e eu sei, eu tenho noção do que é que eu sou para os meus irmãos. Para mim, meus irmãos são tudo, claro. Nós vivemos muito, muito, muito circunstâncias difíceis e bonitas também. E felizmente, graças à educação que a gente teve, não é? Da minha mãe, né? Teve uma vida também, também depois de bastantes obstáculos na vida. E repara bem, nós hoje em dia tenho orgulho no que é que somos como irmãos, porque são pessoas humildes, são pessoas muito trabalhadoras, são pessoas que são disruptivos, não é? Disruptivo? Não. Diz-se assim? Disruptivo? Não. Não. São pessoas que gostam. São aguerridos. Sim, pode-se dizer. E afinal, no fundo, somos pessoas de bom coração. Isso é importante. Humildade. Humildade é o primeiro. Humildade, por favor. Humildade, porque independentemente da situação social ou o que seja, afinal, todos terminamos onde vamos terminar. E afinal, é assim. Tenho muito orgulho dos meus irmãos, tenho muito orgulho do meu irmão, que é um super pai para mim. É o melhor pai que já vi. Meu irmão é um pai impressionante. Não é que eu não seja, mas o meu irmão é um super pai. A minha irmã é uma super mãe e é uma super esposa, e tenho muito orgulho dos meus irmãos do que é que se tornaram. E eu tenho orgulho que os meus irmãos tenham orgulho em mim. E eu sei que tenho essa forma de ver deles, porque eu noto neles essa... E é bonito sentir esse carinho por parte deles. Tu sabes que também sempre para nós fomos sempre irmãos, não é? E tiveste esta versão Ponce para os irmãos de sangue e Ponce para os irmãos escolhidos do coração, que era igual. Portanto, éramos todos os followers, que não existia na altura, do Sr. Ponce. E com isto, ouça. Mesmo, já sabes que é o Zezinho. Só para dizer que tudo aquilo que eu valorizo numa amizade eu vi em ti, desde o princípio que eu te conheci até hoje, e vais ficar sempre no meu coração de mim, da minha família, e tu continuas como tu és, porque toda a gente quer-te bem, e é isso que faz parte. A gente ter na vida pessoas assim, alegres, também quando somos tristes também estás cá por a gente, e é isso que faz sentir ter um enorme coração. Por isso, eu não gosto de eu amo-te. Um grande abraço, meu Big Boss. Zezinho! Mesei também toca a fibra emocional. Toca a fibra. Terminamos em beleza. Vamos lá embora. Boas. Quer dizer do Mano Ponce, Mr. Hugo, pá, ele é que é o rei do dom da palavra, um irmão, pá, um amigo, mas um irmão mais que eu, está sempre disponível para todos, a pessoa que anima a festa, como ele não há ninguém. Pá, só tenho coisas boas a dizer dele, tenho nem saudades desse gajo. Mudou-se de país, mas pronto, está sempre no nosso coração. Vá, grande abraço a todos, beijinho grande. É verdade, meteste aí outro brother, e felizmente tenho um círculo fechado, mas tão bonito. E quando nós, cada vez que nós vamos à Albufeira, é isso que a Shani vê, que é quando a gente vê, quando a gente se junta, parece que a gente está junto todos os dias. É impressionante. É impressionante. E é pá, o Zé e o Índio, para mim são meus irmãos de sangue.
daquele sangue que não corre nas veias, mas é pá, de tudo, de tudo, de tudo. É, sei lá, eu por eles, e até o fim do mundo, até o fim do mundo. E o Índio, o Zé, é pá, nada, nada, nada. É pá, nada. Não, não tem palavra para eles. É incrível. É incrível. É um sentido de amizade, um vínculo que não se explica. Sente-se, mas sente-se de uma forma impressionante. Epá, é assim, o que é que eu vou dizer deles? Não, epá, não tenho palavras, sério. Foi tão bonito. Eu não ouvi o índio, porque o índio já veio atrasado. Sabemos nós o índio, estava a ver o gingerel dele. E o índio já veio mais tarde. Eu não ouvi, só ouvi do Zé e ouvi do teu irmão e da Shani. E passei o dia todo nervoso. É tão bonito falarem de alguém assim, mas é que é mesmo tão bonito. Isto é a certeza absoluta que estamos no caminho certo. Podes crer. Podes crer. E olha, é aquilo que eu não tenho aqui. Por isso, um imigrante sempre também será um coração partido, porque afinal uma parte de si fica onde estava e outra vai, né, noutro sentido. E a parte que a mim mais magoa é a família, está claro, né? A família, meus irmãos, meus sobrinhos, aliás, que eu não posso ver crescer, vejo a crescer à distância, mas é pá, essa parte da família, os teus pais, os teus irmãos, os teus sobrinhos, e esses que são quatro ou cinco e não são mais, é a parte que realmente que eu deixo para trás, não deixo para trás, é a parte que eu não posso ter aqui todos os dias que me mais magoa. Isso é o que mais magoa. E não é por não ter amizade, não, mas nunca, e aí sim, sempre foi o em Espanha, que não é o Ponce de Portugal. Estás a perceber? Epá, e eu tenho umas saudades imensas, 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 imensas deles. E na semana que vem vou de férias, vamos pegar na caravana e vamos para a Albufeira e eu quero ver essa gente toda e rir, porque é que não dá para outra coisa. Estar com eles é viver plenamente, é rir, é ser simplesmente natural, normal. Epá, é assim, não dá. Tenho mesmo muitas saudades Por deles. isso, voltas sempre a casa. Voltas sempre a casa. Voltas sempre. Meu querido, estamos a chegar ao fim da entrevista. A primeira pessoa que vai ter 2 secções de entrevista. Passamos aqui até amanhã. Termina esta frase para mim. A vida A vida é simples. A vida é tão simples. E nós é que complicamos tanto. É só isso. A vida é simples. Ponto final. E isto é tão grande, estás a perceber? Nós é que temos a tendência para complicar tantas coisas. Tanto nas emoções, como na parte material. Mas a vida é tão simples, a sério. Por isso é que se eu tivesse de descrever, e pá, eu sou tanto, mas sou tão pouco, a sério, eu podia viver com tão pouco. Por isso é que eu agora penso numa cabana, numa casa pequena, mas cookie, mas fixe, num campo, numa montanha, e já está. E também pode ser à beira-mar, e vista-mar, mas é mais caro. Mas pronto, estás a perceber? Imagina assim, tranquilo, sereno, bem acompanhado, e é isto. Vem a família, vê uns amigos, aqueles que a gente sabe, e já está. E a vida é simples. Só isso. A vida é simples. alguém te deve um pedir desculpas. Se alguém me deve um pedir desculpas, é uma pergunta? É. É, sim, possivelmente. E tu deves a alguém. Possivelmente. Mas, possivelmente. Eu acho que sim, mas
sei lá, eu acho que afinal a vida mesmo que nos leve para caminhos diferentes, às vezes o pedir desculpas soluciona as coisas de uma maneira tão simples, estás a perceber? E é só isso, é procurar quem teve a culpa e porque que fizeste isto, e às vezes estás a perceber, as pessoas põem obstáculos quando procuram a culpa no outro, estás a perceber? E agora diz-me uma coisa, o que é que eu vou dizer quando me pedem desculpas? É que eu não tenho argumento, é que parece que acaba ali tudo, é que não tenho, Sim. a única situação que eu posso fazer é, olha, vamos, ok, também peço desculpa, aproveito, porque eu acho que é bonito, mesmo, mesmo quando não há uma culpa por um lado e é por uma parte, e essa parte culpa, realmente tem culpa, pede desculpa, a outra parte também tem que pedir desculpa, e já está, olha, peço desculpa, nem que seja por esta circunstância ter acontecido e por não ter, se calhar, dado a oportunidade porque seja, e também, olha, peço desculpa também por isso. Sim. Já está, não faz mal. Agora, o que é que tu podes dizer quando alguém pede desculpa? Olha, é que acabou-se o argumento. E normalmente Quando vai as pelo desculpas lado são contrário. sinceras, quando as desculpas são sinceras, vão bater àquilo Exato. que tu disseste inicialmente, que é a humildade. A humildade de errar e pedir desculpa. E é nisto que o ser humano está a falhar neste momento, que é, eu falho sim, a outra pessoa tem o direito de não aceitar. Exato, exato. Há perspectivas diferentes também. Mas o debate de aquele tem culpa e o outro não tem culpa, não leva a nada. E absolutamente nada. Porque no final do dia, amanhã acontece alguma coisa e as desculpas que não foram aceites, tu queres aceitar agora, já não tens possibilidade. Portanto, é olharmos para isto sempre como o copo meio cheio, como se diz hoje em dia. Eu acho que isto tem duas caras e pronto, eu gostava daqui de fazer um ênfase aqui neste assunto, porque isto, o pedir desculpa, se tu pensares bem, é o ato mais fácil. Olha, desculpa lá. Já. Mas essa sinceridade de desculpa realmente é assim? Oi? Realmente aquilo, até chegarmos a este ponto, tudo aquilo que aconteceu com maldade realmente prevalece a verbalmente dizer-me desculpa? Não, se calhar não. Há certas coisas que têm muita gravidade e não tem volta atrás. E como se diz em espanhol, e não passa nada. Não passa Mas é nada. que não tens que aceitar. Não Exatamente. tens que aceitar. Mas escuta, Exatamente. mas escuta, uma coisa é certa. Valor a pessoa que venha e que realmente faça, e mesmo que seja com sinceridade. E mesmo que a situação já não volta a ser o que era. Mas para mim, entra num patamar, num aspecto em, epá, espera lá, esta pessoa teve valor. E isso Claro. também há que reconhecer. Estás a perceber? Pronto, é assim, não é, tem que se fazer um ênfase nisto, porque não é, olha, desculpa lá e tal e tal. Não, há situações que não têm volta. Não. Há situações que não têm volta atrás. E já está, não faz mal. Não faz mal absolutamente nenhum. E é assim, olha, quando tiver a oportunidade de se poder explicar, ok. E também a outra parte também. E é assim, não pode haver um ponto em que, ó, intermédio, olha, ok. E é assim, cada um vai à sua vida e já está. Mas é assim, mas também é importante, não é? É importante matizar isso. Para terminar, o que é que tu gostarias de ouvir hoje, por exemplo? O que é que eu estava, mas em que aspecto? O que é que o teu coração hoje, se disse alguma coisa, gostaria de ouvir? Que legado deixa o Hugo É assim, no dia que estiver cá mais? eu gostava de que eu gostava e tento ser o melhor pai possível. Independentemente, claro,
Eu sou ser humano, isso está na minha essência, não é? De tentar ser uma pessoa exemplar para os outros, uma pessoa útil, uma pessoa que está aí, uma pessoa com os valores que deve ter. Mas para mim, o maior orgulho é que os meus filhos tenham orgulho em mim sempre e sempre, durante o tempo que cá estou, porque às vezes muda a situação, quando já não está, dá-se valor àquilo que já não está. Uhum. Mas durante o tempo que eu esteja cá, eu quero o melhor que eu posso ouvir, e o que eu desejo ouvir sempre é que ser um exemplo, ser um pai exemplar e o melhor pai do mundo para os meus filhos. Para mim isso é o maior, porque tudo o resto vai e vem e tal, mas para mim os filhos são os filhos, e isso é o que eu quero. Só quero ouvir coisas boas dos meus filhos, mas de coração. E assim, olha, o meu pai um dia, já não estou, mas um dia, mas porque esse sentimento sempre foi desde o princípio até ao fim. E entretanto eu tenho noção de que acho que sim, estou a fazer um bom trabalho, tudo pode-se melhorar, são pessoas, não é? Mas isso para mim é aquilo que me dá mais orgulho, é ouvir dos meus filhos, realmente que eu fui muito importante na vida deles. Como eu digo, eu tenho uma quote que digo sempre, que é: na dúvida, escolhe sempre o amor. E isto é uma verdade única, que a única coisa que nos rege é esta palavra tão pequenina que tem 4 letras. É o amor. Os teus filhos vão-te amar para o resto da vida. Porque tu foste sempre exemplo dos outros, agarraste em muitas aprendizagens da tua vida para ensinares aos teus. Tens a capacidade de ouvir, de te regenerar, tornar-te melhor, reconhecer os erros, mas tens a capacidade, que é uma coisa que poucos temos, de dizer que não é não. Tenho muito orgulho de ti, meu irmão. E eu a ti, já sabes. Chegamos ao final deste podcast que durava o dia inteiro se fosse necessário. Podes crer. E não doeu, foi bonito, gostei. Não durou nada, já viste? Gostei. E escuta, é verdade, a nossa vida, a gente já disse tantas vezes, a nossa vida dava uma trilogia e dava, sei lá, a gente já viveu tantas coisas bonitas e infelizmente temos essas recordações que sempre vão cá ficar, e é aquilo que nos une mais que isso, é o que nos une a nossa grande amizade de irmandade. E aproveito aqui, olha, obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer. Conta comigo para qualquer projeto que tu tenhas, independentemente do que seja. Tu dizes, olha, podes? Posso. Para ti posso sempre. A hora que for, quando for e da forma que for. Se eu tiver que pôr uma abóbora na cabeça para fazer uma entrevista na rua para Cátia Tomás, eu farei. Não há problema nenhum, ok? E aproveito já para despedir. Olha, obrigado pela oportunidade e de ti já sabes. Para ti não tenho palavras fáceis de expressar, igual que o Índio e o Zé. Para mim são enormes. E muito orgulho no teu caminho, muito orgulho no teu exemplo e daquilo que tu representas também para os outros, pois és uma fonte, és um gerador humano brutal, e onde há energia, pois já é onde estão os outros, é o tal núcleo que nós devemos ter sempre no nosso centro, no epicentro. Então, obrigado por tudo, obrigado pela tua amizade e obrigado por contares comigo sempre que precisares, e quando casares outra vez, eu estarei lá onde for preciso. Já sabes que vai haver outra. Não, como sabes, eu tenho irmãs, não tenho irmãos. És tu, o Índio e o Zé. E fazem-me sempre sentir muito quentinha no meu coração e tenho sempre um abraço à minha espera. Tu és o meu especial porque estás sempre ali e temos mais comunicação. Os meus outros gigantes são gigantões, e a tua família é a minha família, assim como a minha é tua. Portanto, é um orgulho imenso ser irmã de coração de Sr. Hugo Ponce, Hugo Miguel. Um beijinho muito grande, meu amor. Obrigado. Olha, um beijinho muito grande e continua sempre assim. E como é que é o long story? Como é que é? É uma longa história, eu sou uma longa história. E há tantas bonitas por aí. Então, olha, orgulho no teu trabalho e escuta,
abre a janela às pessoas, porque isto é uma grande ferramenta, a comunicação e o trabalho que tu fazes, e isto é um projeto muito bonito. Ok? Muito obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Love you. Love you. Bye.